3 questões do Enem são anuladas e polícia vai investigar se houve vazamento da prova. E você vai ver também. O dono do Banco Master é preso em operação contra fraudes de 12 bilhões de reais. Empresa de Virgínia é condenada a pagar indenização de 5 milhões de reais por dano moral coletivo. Presidente Lula rebate críticas de chanceler alemão a Belém. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará, porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará. E ainda, torcedora do Avaí xinga a torcida do Remo com ofensas racistas. Olha a cor! Olha a cor! Querem comer? Quer comer? Já come! Ali tem a comidinha de graça. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E a Polícia Federal fez hoje uma grande operação contra um esquema de fraudes financeiras do Banco Master. O presidente do banco, inclusive, Daniel Vorcaro, foi preso. Os valores de fraudes financeiras podem chegar a 12 bilhões de reais. Esse esquema resultou na prisão do presidente do Banco Master, o Daniel Vorcaro, que foi detido no aeroporto de Guarulhos e está preso na Superintendência da Polícia Federal de São Paulo. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, falou sobre esse valor bilionário durante a CPI do crime organizado. Disse que há indícios de que o esquema teria a participação de dirigentes do Banco de Brasília, o BRB. Estamos fazendo uma operação importante, numa integração, inclusive, com o Banco Central, com o COAF, atuando em conjunto para um crime contra o sistema financeiro e que leva aí a monta, enfim, isso está sendo apurado, mas fala-se de cerca de 12 bilhões de reais. Eu não sei quanto que nós vamos conseguir bloquear, eu sei que já em dinheiro apreendemos 1.600.000 reais em dinheiro nessa operação de hoje. Daniel Vorcaro foi detido tentando fugir do país. Ele pretendia ir para Malta, na Europa, em um avião particular, mas foi detido antes mesmo de levantar voo. A defesa de Daniel nega que ele estivesse tentando fugir. Os advogados afirmam que o destino final da aeronave era em Dubai, onde Daniel teria uma reunião com os compradores do Banco Master. A prisão aconteceu justamente um dia após um grupo financeiro anunciar a compra do Banco Master. Nesta terça-feira, o Banco Central emitiu um comunicado decretando a liquidação extrajudicial do Banco Master e a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição. E a empresa WePink, da influenciadora Virgínia Fonseca, deverá pagar 5 milhões de reais como indenização por dano moral coletivo. A empresa da influenciadora Virgínia Fonseca, a WePink, deve pagar 5 milhões de reais de indenização por dano moral coletivo. Segundo o Ministério Público, a dívida a ser paga foi dividida em 20 parcelas. Ao total, foram registradas 120 mil reclamações contra a empresa nos últimos 2 anos. O motivo são as práticas de má conduta comercial. A marca foi fundada em 2021 pela influenciadora e atua no setor de cosméticos. De acordo com as investigações, a WePink apresentou práticas comerciais abusivas. Isso inclui atrasos nas entregas dos produtos, ausência de reembolsos aos clientes e o descumprimento de ofertas, em violação ao Código de Defesa do Consumidor. O acordo assinado pela empresa prevê o pagamento das 20 parcelas
de R$ 250 mil ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor, o FEDC. Além do pagamento, a marca deve seguir determinações pedidas no acordo, como, por exemplo, realizar lives de campanhas e vendas quando houver a comprovação do estoque físico, solucionar as reclamações sobre os cancelamentos e reembolsos em até 7 dias e publicar de forma permanente e acessível em suas redes sociais e site oficial orientações completas sobre os direitos do consumidor. E 3 questões do Enem foram anuladas. O motivo é que um aluno fez uma live 5 dias antes da prova e com conteúdo idêntico. A Polícia Federal agora vai investigar se houve vazamento da prova. O INEP decidiu anular 3 questões do Enem 2025, depois de analisar relatos que as perguntas das provas teriam sido antecipadas na internet. A suspeita surgiu após vídeo publicado por Edclay Teixeira, que se apresentou como estudante de medicina e vende serviços de consultoria para candidatos. 5 dias antes do segundo dia de provas, Edclay fez uma live no YouTube. Tem vídeos aqui no meu canal, inclusive, resolvendo essas questões. E várias questões, inclusive deste vídeo, né, que tem no meu canal, de resolução ao vivo, caíram no Enem 2024. Inclusive, uma questão que, por exemplo, o sistema de ensino muito grande, quer dizer, muitos sistemas de ensino do Brasil erraram, né? Posso até citar que o sistema de ensino Bernoulli errou. Então, foi aquela questão, né, da bioacumulação do mercúrio, né? Que a resposta era fitoextração. E no meu material e aqui no vídeo do YouTube, que você pode pesquisar, na aba de vídeos ao vivo, você vai ver um vídeo chamado Essas Questões Estarão no Enem. E neste vídeo você vai ver a mesma questão com a mesma imagem, com o mesmo gabarito, que seria a fitoextração. Por quê? Que tem o mesmo gabarito e eu fico mais orgulhoso ainda porque grandes sistemas de ensino erraram e eu acertei. Ele mostrou pelo menos 5 questões muito parecidas com as que aparecem no Enem oficial. Algumas tinham, inclusive, os mesmos números cobrados dos candidatos. O INEP afirma que foram encontradas similaridades pontuais entre os itens divulgados nas redes sociais e aqueles aplicados no exame. Em outra publicação, Edclay declarou que tem um método próprio para descobrir o conteúdo e que algumas questões estão no INEP desde 2009. Em que as questões, por exemplo, um texto vale para 5 questões e essas questões podem ser de diferentes áreas do conhecimento. E isso é chamada pública do INEP, eu sempre estou olhando e tem essa previsão de teste dessas questões. Então, eu achei com o segundo e-mail do INEP, de convite, que seria um teste para essas questões do novo Enem. E aí eu fui fazer essas questões. E aí, para minha surpresa, a gente fez essas questões, eram 50 questões, né? Para minha surpresa, todas as questões do Enem PPL 2024 foram testadas entre essas 50 questões, no caso, 50 questões de linguagem e 50 questões de humanos. Foram pré-testadas somente o primeiro dia. Então, todas as questões do primeiro dia do Enem PPL, que vocês veem aí, o 2024 já está no site, todas foram pré-testadas com a gente depois do Enem. Então, se eu não me engano, o Enem foi dia 10, o primeiro dia do Enem foi dia 10, e a gente fez os pré-testes aí do ensino transversal de itens dia 11. E todas essas questões do primeiro dia do Enem estavam na nossa prova. O Instituto garante que nenhuma questão foi exibida de forma idêntica à versão aplicada em 2025. Ainda assim, por segurança, o INEP acionou a Polícia Federal, que vai investigar se houve quebra de sigilo ou vazamento de informações. O Instituto não revelou quais são as 3 questões que serão anuladas. E veja a seguir, presidente Lula rebate críticas de chanceler alemão a Belém. E ainda, torcedora do Avaí xinga a torcida do Remo com ofensas racistas. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. A 99 e a Uber irão voltar com o serviço de moto por aplicativo na cidade de São Paulo, depois do STF considerar inconstitucional a lei que garantia para cada cidade o direito de escolher ou não esse serviço. Quem traz mais informações é a Bárbara Benício. A 99 e a Uber vão voltar com o serviço de moto por aplicativo a partir do dia 11 de dezembro aqui na cidade de São Paulo. Desde 2023 que acontece uma briga judicial entre o Estado de São Paulo e as empresas de aplicativo. O Estado tinha criado uma lei que deixava as cidades decidirem se queriam ou não o serviço de mototáxi. Mas o STF considerou inconstitucional essa lei, porque para o STF essa decisão não deveria ser dos municípios. E o prefeito Ricardo Nunes tem até o dia 10 de dezembro para regulamentar as regras do serviço na cidade. E o prefeito não gostou nem um pouco dessa nova notícia. Ele disse que vai parar todas as motos que estiverem cadastradas nesses aplicativos. Mas vai ter uma novidade. A Uber disse que agora os motoristas e passageiros terão que tirar uma selfie para mostrar que estão de capacetes e assim conseguirão seguir viagem. E eu conversei com algumas pessoas aqui nas ruas de São Paulo para saber se elas concordam ou não com a volta desse serviço. Você concorda com a volta do serviço de moto de aplicativo? Na minha opinião, eu não concordo. Eu acho que para a nossa cidade é bem perigoso. Teria que mudar a regulamentação de trânsito. Acho que não só em São Paulo, mas também no Brasil. A questão da utilização de corredor, né, que é uma questão em que não existe legislação que determina se pode ou se não pode, então acaba sendo usado. Então eu acho que é perigoso. Então, na minha opinião, eu acho que teria que ter um planejamento e uma reeducação, principalmente dos motoristas, tanto de carro quanto de moto, para poder ter esse tipo de serviço. E você já pegou algum serviço de moto de aplicativo? Não. Nem de moto eu gosto muito. Eu concordo. Porque eu acho que é mais fácil, facilita, quando é uma corrida rápida. E você não acha perigoso? Não. Você concorda ou não com as voltas do serviço de moto por aplicativo? Concordo. Você utiliza, não tem medo, você acha perigoso? Tem mais agilidade, mais praticidade, é mais barato. É melhor, tem mais praticidade. E você acha perigoso? Não muito. Mas você utiliza, utilizaria? Utilizo. E apesar das opiniões serem diversas, o serviço voltará para as ruas no dia 11 de dezembro. E o presidente Lula rebateu as críticas que o chanceler alemão Friedrich Merz fez sobre a estadia em Belém durante a COP30. Lula diz que Belém não tem 10% da qualidade que Belém tem. Após quase uma semana das declarações polêmicas do chanceler alemão sobre a COP30 em Belém, no Pará, dizendo que sua comitiva ficou feliz em deixar a capital do Pará, diversas autoridades brasileiras se pronunciaram em redes sociais com indignação. Nesta tarde, o presidente Lula, que rebateu as falas do chanceler, disse que o primeiro-ministro deveria ter aproveitado mais a cultura paraense e finalizou dizendo que Berlim, capital da Alemanha, não oferece 10% da qualidade de Belém. O primeiro-ministro da Alemanha, esses dias, se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. O governador do Pará, Helder Barbalho, publicou em seu perfil no X, dizendo que é curioso ver como quem contribui para o aquecimento global achar estranho o calor da Amazônia. Um discurso preconceituoso do chanceler alemão que revela mais sobre quem fala do que sobre aquilo que fala. E cobrou menos promessas e mais apoio concreto para quem protege as florestas. O prefeito de Belém, Igor Normando, compartilhou diversas publicações em apoio à COP30 e citou 2 vezes o chanceler, dizendo que ele destila preconceito e arrogância em seu discurso, diferente de seu próprio povo, e exaltou outras autoridades que elogiaram Belém.
O prefeito do Rio de Janeiro também fez uma publicação em sua rede social, porém apagou logo após a repercussão do assunto. Depois da fala do chanceler alemão, diversos brasileiros foram em suas redes sociais comentarem em publicações do chanceler e deixaram recados de ódio chamando de racista e dizendo que não era para ele retornar ao Brasil. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. A gente começa, com a história lamentável que infelizmente tem se repetido no esporte, né, Maíra? Pois é, Kleber, e dessa vez aconteceu na Série B do Brasileirão. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Torcedores do Avaí xingaram torcedores do Remo com insultos racistas. E tudo foi gravado pelas câmeras do estádio. Vamos ver. O Avaí venceu o Remo por 3-1 pelo Brasileirão da Série B. Porém, 2 torcedores mancharam o clima de festa ao proferir falas racistas e xenofóbicas. As imagens de câmeras de segurança do estádio da ressacada registraram todo o ocorrido. O vídeo repercutiu nas redes sociais, causando muita revolta. Gastou o salário pra vir, agora vai embora a pé. O prefeito não quer, aqui em Floripa. Vai embora de cheque! Olha a tua pobre aqui não fica. Querem comer? Quer comer? Tá com fome? Ali tem a comidinha de graça. O homem de camiseta amarela ao lado tentou alertá-los sobre as agressões, mas nada adiantou. O Avaí repudiou os atos e lamentou o ocorrido e afirmou que vai ajudar as autoridades, repassando as informações necessárias. O clube também disse que o racismo é um crime grave, que não pode ser tolerado dentro ou fora dos estádios. Sobre a torcedora, o Avaí informou que após a identificação, ela terá os acessos aos jogos e atividades do clube suspensos por tempo indeterminado. O Remo também se pronunciou e repudiou os atos e classificou como repugnante e uma clara manifestação de racismo e intolerância, exigindo punição aos responsáveis. A Federação Paraense de Futebol também lamentou o ocorrido e informou que acionou a Confederação Brasileira de Futebol e a Federação Catarinense de Futebol. Querem comer? Quer comer? Tá com fome? Ali tem a comidinha de graça. E o Brasil enfrentou a Tunísia nesta tarde no estádio Decathlon em Lille, na França, e acabou decepcionando no último compromisso de 2025. O jogo terminou empatado em 1-1. Os tunisianos saíram na frente aos 22 minutos com gol de Massouri após falha de Wesley. Aos 42 minutos, com o auxílio do VAR, o árbitro marcou pênalti para o Brasil por um toque de mão de Bron na área. Estevão cobrou bem e empatou a partida. Já no segundo tempo, a seleção teve outro pênalti a favor, que foi desperdiçado por Lucas Paquetá. Estevão ainda estava em campo, mas por ordem de Ancelotti, não cobrou a segunda penalidade que o Brasil teve no jogo. Agora, a seleção brasileira só volta a campo em 2026 em amistosos contra as seleções europeias. A tendência é que ainda nesta semana a CBF confirme duelos nos Estados Unidos contra a França, em Boston, e contra a Croácia, em Orlando, na data FIFA de março, a última antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma ótima noite para você e a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Maíra. Muito obrigado pelas informações e até mais. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.